Quero começar essa nova jornada contigo com uma sinceridade profunda. Libertar-se do seu eu antigo pode ser um dos atos mais transformadores e ao mesmo tempo mais dolorosos que você fará na vida. Porque muitas vezes não é o mundo que nos aprisiona, somos nós mesmos, presos a histórias que já terminaram, presos a medos que não fazem mais sentido, presos a hábitos que já não nos ajudam, presos a versões antigas de nós que talvez tenham sido necessárias no passado, mas que agora apenas nos impedem de crescer. E quero te perguntar algo que talvez mexa com você. Quantas vezes você já sentiu que não se reconhece mais, como se estivesse vivendo uma vida menor do que aquela que você sabe que poderia viver? Daqui a alguns instantes quero te mostrar por que esse sentimento é um sinal de que você já está pronto para mudar, mesmo que ainda tenha medo. E antes de continuarmos, quero te fazer um convite com propósito. Se você deseja construir uma mente mais leve, mais lúcida e mais resiliente, inscreva-se no canal para caminhar comigo nessa jornada de autotransformação. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque algo em você sabe que é hora de se reinventar. Muitas vezes, o eu antigo não é um inimigo, é uma armadura, uma proteção que criamos para sobreviver a dores que não sabíamos enfrentar. Talvez você tenha guardado silêncio quando queria falar, talvez tenha sido forte quando queria chorar, talvez tenha se escondido quando queria se mostrar. Tudo isso faz parte. Todos nós criamos versões antigas de nós mesmos como resposta à vida. Mas chega um momento em que essa armadura começa a pesar. E é aí que nasce a primeira pergunta transformadora. Por quanto tempo você ainda vai carregar um eu que já não representa quem você está se tornando? Em breve, quero te explicar como reconhecer esse momento com clareza emocional e psicológica. O eu antigo é feito de memórias, medos, crenças, repetições. Ele nos protege, sim, mas também nos aprisiona. Ele nos impede de ver um futuro novo, porque insiste em olhar para o passado. E quando ficamos presos nessa versão antiga de nós, acontece algo silencioso e perigoso. Paramos de crescer. Você já sentiu como se tivesse estacionado emocionalmente? Como se repetisse padrões que cansam, escolhas que machucam, hábitos que te drenam? Nos próximos minutos vou te mostrar por que isso acontece e como abrir espaço para uma nova versão sua. A mente humana funciona como um arquivador emocional. Ela guarda as experiências mais impactantes e cria padrões automáticos para te proteger. Se você sofreu rejeição, seu eu antigo tenta evitar novas rejeições criando muros. Se você foi criticado, seu eu antigo cria medo de tentar. Se você errou, seu eu antigo cria vergonha de arriscar. Mas eu quero te dizer algo profundamente libertador. Você não é seu padrão antigo, você é a consciência que observa esse padrão. E quando você percebe isso, você começa a se libertar. E quero te perguntar outra coisa importante. Você acredita que existe uma versão sua adormecida que nunca teve chance de nascer? Daqui a instantes, quero te mostrar como despertar essa versão com segurança emocional, sem forçar nada, apenas abrindo os caminhos internos. O eu antigo sempre tenta te puxar para trás porque ele tem medo. Medo do desconhecido, medo do novo, medo de perder o controle. E esse medo não é sinal de fraqueza, é sinal de que você está ultrapassando os limites psicológicos antigos. O medo só aparece quando você está avançando. Se você tivesse parado, ele não estaria aí. É por isso que tantas pessoas sentem que estão travadas quando querem mudar. Não é incapacidade, é o eu antigo tentando te manter seguro. Mas a segurança do eu antigo cobra um preço muito alto, a sua liberdade. E antes de seguir, quero que responda internamente a esta pergunta. Você quer continuar vivendo uma vida confortável, mais pequena, ou deseja abrir espaço para uma vida maior, mais consciente, mais profunda? Nos próximos minutos, vou te mostrar como essa escolha pode alterar sua mente inteira. Entenda algo precioso. Libertar-se do eu antigo não é destruir quem você foi. É agradecer quem você foi e decidir seguir adiante. Todas as suas versões anteriores fizeram o melhor que puderam com o que tinham, mas agora você tem mais consciência, mais maturidade, mais clareza.
e isso te permite escolher novos caminhos. Quando você começa a abandonar seu eu antigo, algo extraordinário acontece. Você passa a ouvir sua própria alma. E ela sempre te chama para a expansão, nunca para a contração. Mas aqui surge outra pergunta que precisa ser feita. Quantas vezes você já tentou mudar, mas voltou aos velhos hábitos sem entender por quê? Daqui a pouco quero te revelar a explicação psicológica por trás disso e como romper esse ciclo de uma vez por todas. O cérebro funciona por repetição. Tudo que você repete, você reforça. O eu antigo vive disso. Repetir pensamentos, emoções e comportamentos. E quando você tenta mudar apenas racionalmente, sem entender como a sua mente funciona, você volta ao padrão antigo porque sua mente não foi reeducada, apenas sua intenção foi. E intenção sem reeducação não transforma ninguém. Mas não se preocupe, isso tem solução. E é muito mais simples do que você imagina. O primeiro passo é se observar, o segundo passo é se compreender, o terceiro passo é se acolher e o quarto passo é se reconstruir, sem pressa, sem culpa, sem perfeccionismo, porque perfeccionismo é uma das grades mais invisíveis do eu antigo. E quero te perguntar algo que talvez toque seu coração. Você tem sido duro demais consigo mesmo? Nos próximos minutos quero te mostrar como a autocompaixão e não a autocobrança será a chave da sua libertação. Agora quero finalizar com um convite profundo. Se você deseja se libertar de padrões antigos, de medos antigos, de histórias antigas, inscreva-se no canal para continuar essa jornada interna comigo. Vamos construir juntos o caminho para a versão mais forte, mais serena e mais consciente de você. Quero que você entre comigo agora em uma parte ainda mais profunda dessa jornada. Porque quando falamos em se libertar do seu eu antigo, não estamos falando apenas de mudar comportamentos, estamos falando de mudar a forma como você pensa, sente, reage e se percebe. Isso é muito mais complexo do que a maioria imagina. Por isso, deixo uma pergunta que talvez toque algo delicado dentro de você. Quantas vezes você já tentou mudar, mas sentiu como se estivesse carregando um peso que te puxava de volta para o passado? Nos próximos minutos quero te explicar por que isso acontece e como superar esse obstáculo silencioso. O eu antigo não se manifesta apenas nos hábitos que você reconhece. Ele se esconde em pensamentos automáticos, em emoções reativas, em crenças negativas que você mal percebe, mas que governam seu comportamento. O eu antigo está presente quando você diz não vou conseguir mesmo sem tentar. Ele aparece quando você se critica de forma cruel. Ele surge quando você teme o julgamento dos outros. Mas a verdade é que esses comportamentos não são a sua essência, são apenas o reflexo de histórias mal curadas dentro de você. E aqui quero te fazer outra pergunta profunda. Você já sentiu que tem uma força dentro de você que nunca teve permissão para nascer? Dentro de alguns instantes quero te mostrar como essa força pode despertar quando você começa a romper com seu eu antigo. O cérebro humano funciona como um software emocional. Ele cria rotas neurais baseadas em repetição e emoção. Quanto mais você repete um padrão, mais forte ele fica. E quanto mais emoção negativa está associada a ele, mais difícil é interromper esse ciclo. É por isso que você volta a padrões antigos, mesmo sabendo que eles te fazem mal. Não é porque você é fraco, é porque sua mente foi treinada para reagir desse jeito. E quero te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha refletido. Quanto do seu eu antigo ainda vive dentro de você porque você nunca soube como se despedir dele? Daqui a pouco quero te mostrar como fazer essa despedida emocional de forma consciente e amorosa. A despedida do eu antigo não acontece quando você decide mudar, acontece quando você compreende por que aquele eu existiu. Ele não nasceu para te atrapalhar, ele nasceu para te proteger. Ele nasceu porque naquele momento da sua vida você não tinha outras ferramentas, ele foi a versão possível. E reconhecer isso não te aprisiona, te liberta. A dor que você viveu, as rejeições, os medos, as experiências difíceis, tudo isso formou o eu que você precisou ser para sobreviver. Mas agora você não está mais sobrevivendo, você está buscando viver. E viver exige consciência.
E quero te perguntar algo com carinho, mas com profundidade. Você tem tentado mudar a sua vida sem mudar a forma como fala consigo mesmo? Dentro de alguns minutos quero te mostrar por que isso é como tentar construir uma casa nova com tijolos velhos. A forma como você conversa consigo determina a forma como você vive consigo. Se você se trata com violência verbal interna, você repete o trauma. Se você se trata com indiferença, você repete o abandono. Se você se trata com culpa, você repete a punição. E nenhum desses caminhos te leva para a libertação do seu eu antigo. A mudança começa quando você passa a se tratar com respeito. E respeito emocional não é dizer está tudo bem quando não está. É dizer eu estou aqui por você, eu te vejo, eu te entendo. Esse é o início da cura, não a negação, mas a presença. E aqui quero te trazer uma revelação importante. O eu antigo perde força quando você cria espaço interno para a gentileza. A gentileza interior é a chave que abre a porta da transformação. Mas talvez você se pergunte, Augusto, como posso ser gentil comigo se eu mesmo estraguei muitas coisas na minha vida? Nos próximos minutos quero te explicar por que autocompaixão não é desculpar seus erros, é aprender com eles. Você não está se libertando do seu eu antigo para negar a sua história. Você está se libertando para não repetir sua história. E quando você começa a olhar para si com compreensão, você deixa de ser o carrasco de si mesmo e se torna seu próprio mestre. E agora quero te perguntar algo ainda mais profundo. Quais são os medos que seu eu antigo usa para te manter preso? Pode ser o medo de ser rejeitado, de falhar, de ser criticado, de ser visto, de não ser suficiente. Daqui a instantes, quero te mostrar como acolher esses medos para que eles parem de dominar sua vida. Os medos não desaparecem, eles são ressignificados. O medo que paralisa hoje pode se tornar o alerta que protege amanhã. O medo que te acorrenta hoje pode se tornar o impulso que te impulsiona amanhã. Mas isso só acontece quando você olha para ele com lucidez. É por isso que libertar-se do seu eu antigo exige coragem, não uma coragem heróica, mas uma coragem silenciosa, íntima, emocional. A coragem de se olhar, de se escutar, de admitir suas fragilidades, de acolher suas sombras, de aceitar que você não precisa ser perfeito para ser digno. Porque, na verdade, é justamente na sua imperfeição que mora a sua humanidade. E quero que você reflita comigo mais uma vez. Quantas vezes você tentou mudar sozinho, lutando consigo mesmo, quando o que faltava era se acolher? Nos próximos minutos quero te mostrar como o acolhimento interior é o antídoto contra o eu antigo. Agora quero caminhar contigo para um dos pontos mais transformadores dessa jornada: a reconstrução do seu eu novo. Porque libertar-se do eu antigo não é apenas deixar algo para trás, é abrir espaço dentro de si para que uma nova versão sua possa nascer. E quero começar com uma pergunta que talvez nunca tenham te feito, mas que é essencial. Quem é você quando ninguém está olhando? Dentro de alguns instantes, quero te mostrar por que essa resposta é a raiz da sua verdadeira liberdade emocional. O eu antigo é aquele que vive condicionado pelos outros, pela opinião alheia, pelo medo do julgamento, pela necessidade de aprovação, pela busca desesperada de aceitação. Ele vive como se estivesse sempre no palco, sempre sendo observado, sempre tentando corresponder às expectativas sociais. Mas o eu novo nasce quando você começa a viver não para agradar, mas para ser. Não para impressionar, mas para existir. Não para ser aceito, mas para ser inteiro. E quero te perguntar outra coisa muito importante. Quantas vezes você já deixou de fazer algo que desejava porque imaginou críticas que ninguém fez? Nos próximos minutos quero te explicar por que nossa mente cria esses cenários imaginários e como eles nos impedem de crescer. O cérebro humano tem a tendência de superestimar ameaças emocionais. Ele acredita que te protegerá se te impedir de arriscar, mas essa proteção é uma ilusão. O que ele chama de segurança emocional, na verdade, é uma prisão emocional. E você merece mais do que isso. A reconstrução do eu novo começa quando você questiona com profundidade se deseja viver uma vida de medo ou de significado. Se deseja ser guiado pelas feridas ou pelas possibilidades.
Se deseja repetir a história antiga ou escrever uma nova com suas próprias mãos. E aqui surge uma pergunta que pode abrir uma porta interna poderosa. Se você não tivesse medo de nada, como seria a sua vida? Dentro de alguns instantes, quero te ajudar a visualizar essa possibilidade com clareza emocional e psicológica. Mas antes, precisamos falar sobre algo que poucas pessoas compreendem: a resistência interna. A resistência é a força que o eu antigo usa para te manter preso no conhecido, mesmo quando o conhecido é ruim, mesmo quando te faz sofrer, mesmo quando te limita. O eu antigo prefere um sofrimento familiar a um futuro desconhecido. E quero te perguntar, quantas vezes você já sabotou sua própria felicidade por medo de sair do habitual? Nos próximos minutos quero te mostrar como transformar essa resistência em combustível para o seu crescimento. Quando você decide mudar, o eu antigo reage. Ele te lembra de falhas passadas, ele te sussurra que você não é capaz, ele te mostra as vezes em que você tentou e não conseguiu. Ele te oferece desculpas, distrações, cansaços, procrastinação. Mas tudo isso é apenas o desespero do antigo eu ao perceber que você está escapando de suas mãos. E é aqui que entra uma habilidade emocional extraordinária, o protagonismo consciente. Protagonismo consciente é a capacidade de assumir com lucidez a autoria da sua história. Não importa o que fizeram com você no passado, importa o que você decide fazer consigo agora. E quero te perguntar algo que pode ser transformador. Quantas decisões você tem adiado por medo de desapontar pessoas que nem vivem sua vida? Dentro de poucos minutos, quero te mostrar por que a coragem de escolher por si mesmo pode ser o maior gesto de amor próprio que você já fez. O eu novo não nasce como uma explosão, ele nasce como um sussurro. Às vezes você o sente de manhã quando acorda e percebe que deseja viver algo diferente. Às vezes durante a noite, quando uma inquietação te lembra de que sua alma quer mais. Às vezes no silêncio, quando você sente que está cansado de viver versões que não te representam. Esse sussurro é a sua essência pedindo espaço. Mas para que esse eu novo cresça, você precisa alimentá-lo. E como se alimenta um eu novo? Com escolhas diárias, com pequenas ousadias, com conversas internas mais amorosas, com decisões que honram quem você quer ser e não quem você teme ser. E quero te fazer outra pergunta importante. Você tem honrado mais suas feridas ou seus sonhos? Nos próximos minutos quero te mostrar como a diferença entre essas duas rotas pode determinar o rumo da sua vida. Quando você honra suas feridas, vive no trauma. Quando você honra seus sonhos, vive na esperança. Quando você honra seu eu antigo, vive na repetição. Quando você honra seu eu novo, vive na expansão. Mas existe um segredo que quero te revelar agora. Ninguém se liberta do eu antigo sozinho. Você precisa de consciência, precisa de sensibilidade, precisa de disposição, mas também precisa de orientação, de apoio emocional, de sabedoria prática. É por isso que sempre digo, toda grande transformação começa com uma escolha, mas se sustenta com um processo. E aqui vai uma pergunta essencial para esse processo. Quem você precisa deixar de ser para se tornar quem deseja ser? Essa pergunta não é uma cobrança, é uma revelação. Porque a verdade é que você não se torna novo acumulando camadas, você se torna novo desaprendendo. Desaprendendo crenças que não te servem mais. Desaprendendo padrões que te ferem. Desaprendendo histórias que te diminuem. E quero te entregar agora uma chave emocional poderosa. Você não precisa se transformar de uma vez, basta se mover 1 centímetro por dia. Porque 1 centímetro por dia, ao longo de um ano, muda o mundo. Muda sua mente, muda sua percepção, muda seu destino. Quero que você entre comigo agora em um terreno ainda mais profundo, o das emoções não resolvidas. Porque o eu antigo não se sustenta apenas em hábitos e pensamentos, ele se sustenta também em dores que você nunca nomeou, em medos que você nunca enfrentou, em expectativas que você nunca questionou. E quero começar essa sessão com uma pergunta que talvez toque algo sensível dentro de você. Quantas versões suas você teve que esconder para sobreviver em certos ambientes? Daqui a alguns instantes quero te mostrar por que
Essas versões escondidas são justamente aquelas que podem libertar você. O eu antigo nasce muitas vezes do que você viveu, mas cresce do que você não expressou, daquilo que engoliu para não decepcionar, daquilo que silenciou para não perder alguém, daquilo que evitou sentir para não colapsar. E quanto mais você ignorou essas emoções, mais força emocional o eu antigo ganhou. Mas aqui quero te fazer outra pergunta essencial. Você tem carregado emoções que já não são suas, mas que foram depositadas em você por outras pessoas? Nos próximos minutos quero te mostrar como se desligar dessas emoções emprestadas, que nunca deveriam ter sido suas. Muitas pessoas carregam culpas que não lhes pertencem, responsabilidades emocionais que nunca foram delas, expectativas impostas por outros. Isso molda um eu antigo que vive mais para cumprir do que para existir. E quando você vive para cumprir expectativas e não para honrar sua própria essência, você se perde de si mesmo. E agora eu te pergunto, quantas escolhas suas foram guiadas pelo medo de decepcionar alguém? Dentro de instantes, quero te mostrar por que essa prisão emocional está diretamente ligada ao seu eu antigo e como é possível rompê-la com consciência. A libertação do eu antigo exige uma habilidade emocional fundamental: separar o que é seu do que não é. Seu medo não é responsabilidade do outro. A frustração do outro não é sua culpa. A opinião do outro não é sua verdade. A expectativa do outro não deve ser sua missão. Mas quando você não percebe isso, acaba carregando um peso que nunca deveria ter sido seu. E, quando carrega esse peso por anos, o eu antigo assume o comando. Ele passa a decidir por você. Ele passa a reagir por você. Ele passa a viver no seu lugar. E quero te perguntar algo profundo. Quando foi a última vez que você se perguntou o que realmente deseja, sem considerar a opinião de ninguém? Daqui a pouco quero te ajudar a recuperar essa pergunta, que é o coração da construção do seu eu novo. O eu antigo não teme apenas mudanças externas, ele teme mudanças internas, porque toda mudança interna ameaça seu domínio. Quando você começa a pensar por si mesmo, a sentir por si mesmo, a desejar por si mesmo, o eu antigo tenta te puxar de volta com suas velhas narrativas. Você não vai conseguir. Você não é bom o suficiente. Você vai falhar. Você vai ser rejeitado. Você vai se arrepender. Essas vozes não são a sua essência, são as sombras do eu antigo tentando sobreviver. E sombras não desaparecem quando você foge delas, mas quando você acende a luz. E aqui quero te fazer outra pergunta profundamente reveladora. Você sabe qual é a luz que desativa as sombras do eu antigo? Em poucos minutos vou te mostrar essa resposta com clareza, porque ela pode transformar a sua caminhada. A luz começa quando você se permite sentir. A luz se aprofunda quando você se permite questionar. A luz se expande quando você se permite mudar. E a luz se fortalece quando você se permite amar quem está se tornando. Mas quero te mostrar um dos maiores segredos da psicologia emocional. O eu antigo não tem medo do futuro, ele tem medo de perder o controle. E para manter o controle, ele usa 3 ferramentas muito poderosas: a dúvida, a culpa, a comparação. A dúvida te paralisa, a culpa te enfraquece, a comparação te diminui. E talvez você esteja se perguntando agora: como posso desarmar essas 3 forças dentro de mim? Daqui a instantes, quero te explicar como enfrentá-las com consciência e compaixão. A dúvida se dissolve quando você começa a agir mesmo com medo. A culpa se dissolve quando você entende que errou porque era humano e não porque era incapaz. A comparação se dissolve quando você percebe que sua história é única e não precisa se encaixar em nenhum molde. Mas existe algo ainda maior que quero te mostrar. O eu novo não nasce como resultado de perfeição. Nasce como resultado de presença. Presença com a sua dor, presença com seus limites, presença com seus desejos, presença com suas possibilidades. E quero fazer uma pergunta que talvez ilumine muito do que você sente. Você tem dado mais atenção ao que falta em você ou ao que está nascendo em você? Nos próximos minutos quero te mostrar como focar no que está nascendo muda completamente sua energia emocional. Quando você começa a olhar para seu eu novo, mesmo que ele seja pequeno, tímido, frágil, você acende dentro de si um impulso vital. E esse impulso começa a reorganizar sua mente
ele começa a mudar seus pensamentos, ele começa a alterar sua química emocional, ele começa a dar voz a uma versão sua que estava sufocada há anos. E quero te entregar agora uma verdade essencial: você já está mudando. O simples fato de estar aqui, ouvindo estas palavras, refletindo sobre sua vida, já é um sinal inequívoco de que você está se libertando do eu antigo. A mudança não começa quando você vê resultados, ela começa quando você muda a direção interna. Estamos chegando na etapa mais decisiva dessa jornada, o momento de se desligar emocionalmente, mentalmente e espiritualmente do seu eu antigo. E quero começar esse trecho com uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você se enxerga. Quem você se tornaria se não tivesse mais medo de ser você mesmo? Nos próximos minutos quero te mostrar como essa resposta abre todas as portas da sua nova vida. Porque libertar-se do eu antigo não é um ato único, é um processo silencioso e profundo que começa dentro da sua mente. E esse processo exige coragem, mas exige também uma postura espiritual, a capacidade de confiar no que está nascendo, mesmo sem saber exatamente como será. A capacidade de caminhar com fé em si mesmo, mesmo quando o mundo parece duvidar. A capacidade de se entregar ao novo sem se agarrar às sombras do passado. E quero te perguntar outra coisa muito importante. Quantas vezes você se agarrou ao eu antigo porque ele te dava uma falsa sensação de segurança? Daqui a pouco quero te mostrar por que essa segurança é ilusória e como substituí-la por uma segurança verdadeira, aquela que nasce da consciência e não do medo. Veja, o eu antigo te prende porque ele te promete algo que a mente humana valoriza profundamente: previsibilidade. Ele te diz: você já sabe como isso funciona, fique onde está. Mas a previsibilidade não te leva à evolução. A previsibilidade te mantém em círculos. E é por isso que tantas pessoas vivem a mesma vida emocional durante anos, porque confundem repetição com estabilidade. Mas a estabilidade verdadeira não nasce da repetição, nasce da expansão. E quero te perguntar com sinceridade: qual foi a última vez em que você sentiu que estava crescendo de verdade? Em instantes quero te mostrar como despertar novamente essa sensação adormecida. O eu antigo tem medo de que você cresça porque o crescimento exige desapego. E desapego não é abandono, desapego é liberdade. É deixar que aquilo que já cumpriu o seu papel vá embora. É permitir que novas experiências, novas vozes internas e novos significados entrem na sua vida. A vida é sábia. Ela sempre chama para o novo, mesmo quando você tenta se esconder no velho. E essa chamada não vem com gritos, ela vem com incômodos, com inquietações, com aquela sensação silenciosa de que algo dentro de você está pedindo espaço. E quero te fazer uma pergunta profunda. O que dentro de você está pedindo para nascer, mas você ainda não teve coragem de permitir? Nos próximos minutos quero te mostrar como dar permissão para esse nascimento interno. Para se libertar do seu eu antigo, você precisa aprender a se despedir dele com respeito. Sim, com respeito. Porque por mais que ele tenha te limitado, ele também te protegeu. Ele também te sustentou em momentos difíceis. Ele também te manteve de pé quando você não sabia como continuar. Seu eu antigo não é um inimigo, ele é uma versão que cumpriu sua missão, mas chegou ao fim do contrato emocional. E agora você precisa agradecer e seguir. E quero te perguntar algo que talvez você nunca tenha pensado. Você já disse obrigado à versão sua que um dia foi necessária? Esse gesto simbólico muda tudo. Porque a despedida só acontece quando há reconhecimento. E reconhecer sua dor, suas escolhas, suas falhas e sua força é um ato de amor profundo consigo. Quero te entregar agora um exercício emocional simples, mas muito poderoso, que uso com pacientes ao longo de décadas. Feche os olhos por alguns segundos e diga mentalmente: eu honro quem eu fui. Eu respeito minha jornada. Eu agradeço ao meu eu antigo, mas agora eu escolho seguir. Esta simples afirmação rompe correntes invisíveis dentro da mente. Mas quero te perguntar outra coisa essencial. Você está disposto a pagar o preço do novo? O novo exige renúncia. Exige disciplina emocional, exige coragem de enfrentar críticas, exige paciência com sua própria vulnerabilidade, exige tolerância com seus tropeços e exige disposição para caminhar
mesmo quando ainda não há certezas. Mas o preço do velho é ainda mais alto. É o preço da estagnação, da repetição interminável, da vida pequena, da alma sufocada, do tempo perdido. E quero te revelar uma chave final. Toda vez que você escolhe a consciência, o eu antigo perde força. Toda vez que você escolhe o autocuidado, o eu antigo perde voz. Toda vez que você escolhe o amor próprio, o eu antigo perde território. Toda vez que você escolhe o novo, o velho se desfaz. E agora eu te pergunto com toda a profundidade do meu coração, quem você está disposto a se tornar a partir de agora? Porque essa resposta não define apenas o seu futuro, define seu presente. Define sua postura emocional, define sua coragem, define sua liberdade. Quero que você leve isso consigo. Você não está se libertando do seu eu antigo porque ele era ruim. Você está se libertando porque você está pronto. Pronto para crescer, pronto para se expandir, pronto para viver algo novo, pronto para honrar sua história de uma forma mais consciente, mais madura e mais amorosa. E se esta jornada está ajudando você a respirar melhor, a se enxergar melhor, a se respeitar melhor, inscreva-se no canal para continuar fortalecendo sua mente, sua consciência e seu eu novo. Aqui você encontrará sempre palavras que te ajudam a crescer, não para se tornar perfeito, mas para se tornar mais humano. Quero encerrar esta jornada contigo com a mesma sinceridade com que começamos, porque libertar-se do seu eu antigo não é apenas um processo emocional, é um renascimento silencioso, mas profundo, um renascimento que começa dentro do seu coração, passa pela sua mente e chega até a forma como você enxerga e vive a própria vida. E quero te fazer uma pergunta que talvez seja a mais importante de todas. Qual é a história que você deseja escrever daqui para frente? Porque o seu eu antigo escreveu capítulos importantes, capítulos que foram necessários, capítulos que moldaram quem você é hoje. Mas não é ele quem deve escrever os próximos. Os próximos pertencem a você, ao seu eu consciente, ao seu eu desperto, ao seu eu livre. Durante essa jornada você percebeu que o eu antigo não era um inimigo, era um sobrevivente. Ele protegeu você dos traumas que não sabia enfrentar. Ele te manteve de pé quando suas pernas tremiam. Ele suportou dores que às vezes você mesmo não tinha coragem de admitir. Mas chegou o momento de deixá-lo descansar, de deixá-lo ir, de honrá-lo e seguir. E agora eu quero te perguntar com toda a profundidade: você está pronto para assumir a autoria da sua própria história? Porque o eu novo não nasce de aplausos externos, ele nasce da coragem interna. Nasce da decisão silenciosa que você toma quando diz a si mesmo: eu mereço viver uma vida que faça sentido para mim. E eu quero que você leve isto com você. Você não vai se libertar do seu eu antigo negando-o. Você vai se libertar integrando-o. A cura não acontece quando você luta contra as suas sombras, mas quando você acende a luz da consciência sobre elas. A transformação não acontece quando você elimina quem foi, mas quando você entende que pode ser muito mais do que foi. E quero te perguntar outra coisa profunda. O que você precisa soltar agora para finalmente caminhar leve? Talvez seja um medo, talvez seja uma culpa, talvez seja uma história, talvez seja um hábito, talvez seja uma versão sua que já cumpriu o papel dela. Soltar é um ato de amor próprio. Não é abandonar sua história, mas abrir espaço para uma nova. E você merece essa nova história. Você merece uma vida em que sua mente trabalhe a seu favor e não contra você. Você merece acordar leve e dormir em paz. Você merece construir relações mais saudáveis, mais conscientes, mais equilibradas. Você merece viver uma vida emocionalmente digna. E agora quero te fazer uma pergunta que pode selar esta jornada. Quem você escolhe ser hoje? Porque é no hoje que o amanhã nasce. É na consciência de agora que o futuro se constrói. É na coragem de hoje que se cria uma vida inteira que você escolha ser alguém que se respeita, que se ouve, que se acolhe, que se perdoa, que se entende, que se honra, que se permite, que se reconstrói. A verdadeira libertação acontece quando você decide ser gentil consigo,
quando decide tratar suas fragilidades com respeito, quando decide que não vai mais repetir padrões que te destroem, quando decide que é digno de uma vida com mais luz do que sombras. E eu quero te deixar com esta reflexão final. Você não está apenas mudando, você está retornando ao que é genuíno em você. O eu novo não é uma invenção. O eu novo é um reencontro, é a sua essência finalmente respirando depois de anos escondida atrás de medos, expectativas e dores. Se esta jornada tocou seu coração, se abriu clareza, se trouxe conforto, se despertou coragem, eu te convido com propósito a continuar caminhando comigo. Inscreva-se no canal se você quer fortalecer sua mente, despertar sua melhor versão e aprender todos os dias a construir uma vida emocionalmente mais sábia e mais consciente. Esta não é uma inscrição por formalidade, é uma declaração de amor a si mesmo. Obrigado por permitir que eu caminhe um pouco ao seu lado. E lembre-se, você não está apenas se libertando do seu eu antigo, você está renascendo para uma vida nova.